Povo bonito, saudade de vocês, saudade de aula presencial, mas a gente está aqui, continua, firme e forte, nas nossas aulas à distância. Bom, na nossa disciplina de História da Arte, a gente vai seguindo aí o percurso histórico, já fomos e agora a gente vai voltar, quer dizer, já fomos, já voltamos, agora a gente vai para frente de novo. Olha só, quando a gente estava ainda em aula presencial, nós paramos falando de arte grega e arte romana, ou seja, lá na Idade Antiga. Depois, nas nossas aulas à distância, nós falamos da arte pré-cabralina, ou seja, a arte indígena no Brasil. Fomos de volta lá para a Antiguidade com a arte no Egito Antigo. E agora a gente avança. Vamos aí para o período histórico da Idade Média. Vamos falar um pouquinho da arte no período medieval, que é uma arte totalmente embasada em perfis religiosos, na fé, que perpassa por esse período medieval e que vai ter três formas diferentes de se manifestar. No Oriente, a arte bizantina, desde o início da Idade Média, século V, até o final, século XV. E no Ocidente, duas manifestações. A primeira, a arte românica, e depois a evolução da românica para a arte gótica, ok? Mas, antes de chegar no desenvolvimento dessa arte exclusivamente religiosa, a gente perpassa por um período que tem aí uma influência inicial da religião. É a chamada arte paleocristã. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos retomar algumas questões religiosas que vocês aí do Colégio Coração de Jesus têm na ponta da língua. Ó, o conhecimento de vocês a respeito disso é bem melhor do que o meu, inclusive. Mas, enfim, voltando lá na ideia da arte romana, a gente falou muito do humanismo, da valorização da razão, da filosofia. E aí, enquanto, então, os romanos desenvolviam aquela arte colossal de arquitetura esplendorosa, espalhavam seu estilo por toda a Europa, inclusive parte da Ásia, os cristãos, aqueles que seguiam os ensinamentos de Jesus Cristo, começaram a criar uma arte simples, simbólica, executada por pessoas que não eram grandes artistas. Lembrem-se, nos primeiros séculos da era cristã, ainda na antiguidade, o cristianismo não vai ser bem aceito, vai ser inclusive perseguido. Claro, consequentemente, se estão sendo perseguidos, essa arte cristã, que vai ser chamada também de arte cristã primitiva, ela vai acontecer de uma forma simples e de uma forma escondida. Essa arte cristã, então, primitiva, vai ser conhecida como paleocristã. Paleo relacionado à arte antiga, à arte velha. Então, essa cristã antiga, primeira forma. A gente vê aqui já alguns retratos de passagens bíblicas, né? De histórias religiosas. Isso, então, vai acontecer principalmente em galerias subterrâneas. Então, os cristãos se reuniam de forma escondida e nessas galerias, então, eles colocavam principalmente nas paredes a filosofia cristã que eles estavam seguindo, os ensinamentos de Jesus Cristo, as passagens da Bíblia, tudo isso, então, de uma forma muito rústica. Essas obras, muitas vezes, acontecem também em catacumbas, onde estavam sendo enterrados os cristãos, havia também uma certa ornamentação cristã. É uma arte simples, na verdade, bem rústica. Essa mão de obra é uma mão de obra não especializada. Não temos artistas especializados para fazer isso. São os próprios cristãos, as pessoas que ali se encontram, fazendo aí essa arte. Nós vamos ver os primeiros símbolos sendo desenhados, o peixe, a cruz, o bom pastor, tudo isso aparecendo nesse momento. Aqui, essa arte cristã primitiva, que a gente já vê o fundo das imagens, como essas paredes bem rústicas, né? E, claro, isso nos remete à arte rupestre, que não tinha o seu maior desenvolvimento técnico, mas que conseguia representar aquelas mensagens escolhidas. Aqui, uma imagem que seria tratada como a primeira imagem de Maria
com Jesus Cristo, percebam a dificuldade que o local, os materiais envolvidos traziam para a perfeição da construção dessas imagens. O símbolo do peixe, dos pães, uma passagem da Bíblia, né, do bom pastor, Jesus como o bom pastor. Percebam o quão rústico é essa forma de fazer arte. A gente tem também uma evolução mais tarde, né, com pinturas um pouco mais elaboradas, que passam a representar cenas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e aí a gente já vê um desenvolvimento técnico um pouco melhor aqui na catacumba de Santa Priscila, a imagem do bom pastor. Então, para retratar aí uma periodização histórica, no ano de 313, o imperador Constantino demarca que não é mais proibido professar o cristianismo, então agora os cristãos têm liberdade de professar a sua fé. E o que é importantíssimo para a arte que vai se desenvolver na sequência, para a forma com que a sociedade vai se desenvolver, no ano de 391, quando o imperador Teodósio torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano, que vai cair no ano de 476, mas o que não cai definitivamente é a religião cristã. Esse cristianismo, então, mesmo sem ter uma política centralizada, uma sociedade centralizada, o cristianismo vai continuar se desenvolvendo no período chamado de período medieval. Bom, o período medieval, ele vai refletir as mudanças do fim da Idade Antiga. Quando o Império Romano percebe que as invasões bárbaras estão sendo muito fortes, principalmente em Roma, vai ser dividido esse Império Romano em Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla, que passa a ser chamada de Constantinopla, mas que antes era Bizâncio, por isso a gente vai ter esse Império Bizantino sendo chamado de bizantino, né? E a arte que ali se desenvolve, então, no Oriente, é a chamada arte bizantina. Enquanto no Ocidente, o Império Romano do Ocidente, que tinha essa capital em Roma, é o império que vai cair no ano de 476. Então, durante todo o período medieval, que começa no século V, no ano de 476, e termina em 1453, com a queda de Constantinopla, todo esse período medieval vai manter o Império Bizantino centralizado. E esse Império Bizantino, então, é onde vai se desenvolver a arte bizantina, nos séculos desde o 5 até o 15. Então, uma arte que se desenvolve basicamente em Constantinopla, mas alcançando outras cidades do Império Bizantino. Tem influências tanto do Ocidente, com a Roma, quanto da Grécia e, inclusive, do Oriente. Então, essa arte bizantina é uma reunião de influências ocidentais e orientais. A união de alguns desses elementos forma um estilo novo, rico, tanto na técnica quanto na cor. Então, percebam, aqui a gente vai ver o desenvolvimento do mosaico, que já era algo utilizado pelos romanos, mas a técnica do mosaico é adequada, adaptada aos temas orientais e às cores orientais. Muito do vermelho, muito do azul e muito do dourado. E os temas são principalmente religiosos e políticos. Por quê? No Império Bizantino, o imperador, ele vai ter um papel, ele vai ter uma função que a gente chama de césaropapismo. Ele é o representante tanto de Deus na Terra, quanto o representante César. César com uma influência de poder político. Então, os imperadores, eles vão ser representados nos mosaicos bizantinos como representantes de Deus na Terra. Eles exercem o poder religioso e exercem também o poder político. Essa seria, então, a expressão máxima da arte bizantina,
que não estava destinada apenas a enfeitar as paredes e as abóbadas, mas instruir os fiéis, mostrando-lhe cenas da vida de Cristo, dos profetas e dos imperadores. Temos outra informação importante para nos lembrar sobre a Idade Média. Nós não temos uma população alfabetizada. A maioria das pessoas, do povo, dos servos, vão ser analfabetas. E a forma com que elas vão ser catequizadas e ensinadas vai ser através da audição, então, ouvindo a fala dos religiosos, dos imperadores, dos políticos, mas também vendo imagens. Por isso que, na Idade Média, a religião e a arte vão ser grandes responsáveis pela catequização. Não só a catequização, como também a instrução das pessoas. Essa arte bizantina, então, por causa do Império Bizantino, que vai ser muito importante, muito forte ao longo da Idade Média, vai refletir uma arte imponente, uma arte que busca a perfeição. Nós vamos ver nesse momento a construção de muitas igrejas, e aqui, nas 3 imagens trazidas para vocês, é a mesma igreja, a igreja de Santa Sofia, ou Ágia Sofia, que é a igreja de Constantinopla. Percebam o seu exterior, toda essa grandiosidade, o uso da cúpula ou abóbada, então um elemento romano, o uso das absides, que são essas colunas, né? Além de outras colunas no seu interior, e o uso dos arcos. Tudo isso, então, influência da antiguidade que passa agora para a Idade Média. Aqui na parte interior, também as colunas, os arcos, abóbadas e tudo isso. Percebam também a cor, o uso muito do dourado e a grande ornamentação interna desses ambientes. Essa arte, então, ela vai ter a sua reflexão máxima na construção das igrejas, e aqui a igreja de Ravenna, né, que vai ser o uso de uma planta octogonal, ou seja, na arquitetura bizantina, nós podemos ver construções religiosas com plantas quadradas, redondas ou mesmo octogonais, com 8 lados, né? E aí a gente percebe aqui essa construção no sua parte externa como uma ideia de imponência, de solidez, porque a Igreja Católica ela quer se mostrar como sólida neste período, e a parte interna bem ornamentada, né? Com cenas religiosas. Percebam aqui as cenas religiosas que podem ser feitas com os mosaicos, e também nós veremos alguns afrescos, que eram aquelas pinturas já utilizadas pelos romanos. Além disso, a arte que se relaciona à pintura vai estar muito fortemente demarcada pela construção de ícones. Esses ícones são imagens religiosas de inspiração sagrada, de passagens bíblicas, que eram, então, não utilizadas apenas nas igrejas, mas que poderiam ser levadas para casa pelos fiéis. Olha só como era feito. Revestia-se uma superfície de metal ou de madeira com uma camada dourada. Então, a primeira camada que é passada é uma camada dourada. Por isso, a gente vê aqui toda essa cor ao longo dessa placa metálica ou placa de madeira. Podia ser pintada com 2 tipos de pigmento, a têmpera e a encáustica, que é mais brilhosa, a têmpera, e a encáustica mais fosca. Depois de concluída essa pintura, a pintura era raspada com um objeto de metal que deixava à mostra algumas partes do fundo dourado, com o objetivo de dar movimento e volume a essas imagens. Por isso, a gente tem uma ideia, uma percepção de profundidade nessas imagens. Bem, então, para retomar aqui, encáustica, pigmentos em pó diluídos em cera derretida e aquecida na hora da pintura,
tem um aspecto semifosco, às vezes fosco, e a têmpera, os pigmentos em pó, que são misturados a uma goma orgânica, geralmente a gema do ovo, para facilitar a fixação das cores à superfície dos objetos, e possui uma aparência mais brilhante, mais brilhosa, tá? Bom, isso ficou lá no Oriente. No Ocidente, nós vamos ver primeiro a arte românica se desenvolvendo e depois a gótica. Bom, a arte românica, ela vai começar a ganhar destaque entre os séculos XI e XII na Europa Ocidental e vai ter uma influência muito forte da arte romana, por isso ela se chama românica. Na Idade Média, então, a arte românica de inspiração romana. Aqui a gente tem o desenvolvimento da igreja, a demonstração da igreja de São Martim. Percebam como ela tem uma influência parecida, né, lá com a bizantina, pelo uso dos arcos, o uso da abóbada, da cúpula. Aqui, muitos arcos, mas uma igreja que demonstra também a sua imponência, a sua força, a sua solidez. Nesse período, nós vamos ter o desenvolvimento de igrejas, construção de igrejas românicas em várias partes da Europa. E vai começar a ser chamado das rotas de peregrinação. Muitas pessoas partem em viagem para visitar, para peregrinar as igrejas. Aqui outra igreja, a Saint-Sernin de Toulouse, que vai também ter esse formato, essa característica de românica, ok? Nessa arquitetura românica, nós vamos ter a junção também com a escultura. A escultura, principalmente nos pórticos de entrada, né? Que são chamados também tímpanos. Percebam as construções aqui em alto relevo, né? Elas narram geralmente passagens bíblicas, comunicam valores religiosos. Então, não se esqueçam, sempre que a gente fala de arte medieval, essa arte está totalmente banhada por valores religiosos, por influências religiosas, passagens bíblicas, noções de pecado, noções de virtudes, tudo isso que um bom cristão deveria ter. Na pintura, nós vamos ver muitas decorações murais, o uso principalmente do afresco, que já era uma técnica de Roma e que vai ser adaptada. Agora, algo que é muito interessante a gente perceber, essas figuras que não se parecem muitas vezes com a realidade ou com a naturalidade dos corpos. A gente vê uma grande deformação. E isso porque representa muitas vezes Cristo, sempre maior do que as outras figuras, com mãos e braços em proporções exageradas, como sempre estivesse acolhendo os fiéis. Esses olhos bem abertos e grandes, o rosto comprido e o uso também de uma técnica que a gente chama de colorismo, que usam cores chapadas, sem meios tons, não tem quase luminosidade e não utilizam luz e sombra. Por quê? O objetivo de quem faz essas pinturas, esses afrescos, não é que eles sejam realistas, porque essa figura de Cristo, ela não existe na nossa convivência real, é um ser sobrenatural. Isso, então, reflete a forma de pintura no medievo, nesse período medieval, então, uma pintura muitas vezes não realista, deformada, com cores chapadas, sem grande representação natural. Aí a gente vê o desenvolvimento da arte gótica, que ela é exatamente o contrário daquilo que a gente tem como gótico hoje. Quando a gente pensa em gótico, a gente pensa em cores escuras, em tristeza, depressão, porque o grupo de pessoas hoje que se veste como góticos é assim que se utiliza. Mas o termo gótico, ele está relacionado ao grupo de povos bárbaros chamados de godos. E esses godos vão desenvolver aí uma ideia, uma ideologia de construção que alcança aí grandes amplitudes, né? E isso vai ser relacionado com essa arte gótica no período medieval.
A gente tem uma característica da arte gótica, a ideia da verticalidade. Percebam aqui, ó, as grandes alturas, construções, então, cada vez mais altas, mais uma vez, construções basicamente religiosas. Essas ideias de grandes construções é pela ascensão aos céus, então a ideia de que agora os cristãos estão buscando os céus. A gente tem construções de paredes mais finas, materiais mais leves, que fazem com que seja possível essas grandes alturas. Isso a gente vê na Catedral de Notre-Dame, em Paris, que pegou fogo aí recentemente, 2 anos atrás, né? E na Catedral de Colônia, na Alemanha também. E como eu disse que é o contrário daquilo que a gente imagina de gótico hoje, é a presença de grandes portais, a presença desse elemento que é chamado de rosácea e os vitrais fazem com que entre muita luminosidade dentro das igrejas góticas. Mas é uma luminosidade que é trazida pelos vitrais coloridos, e essa luminosidade, então, ela é mística, é algo que envolve aí o sobrenatural, os sentimentos que as pessoas têm em relação à religião. As paredes dos templos, como eu disse, têm muitas janelas, deixam entrar a luz em múltiplas cores. O arco em ponta e a abóbada cruzada são inovações importantes. O arco agora, ele não é completamente arredondado. Ele é o arco que a gente chama de ogival. Ele tem um pequeno ponto de sustentação bem no topo que vai, matematicamente pensando, conseguir segurar mais peso. Por isso, a possibilidade dessas construções cada vez mais altas. Esses arcos ogivais estão aqui representados e vão ter as abóbadas de nervuras. Esse ponto central aqui é o responsável por conseguir suportar mais peso. Essa abóbada aqui de nervuras, então, que vai conseguir exatamente o que eu acabei de falar, fazer com que as construções sejam cada vez mais altas. A rosácea é um elemento arquitetônico presente também na arte gótica. A gente vê aqui que é uma construção, é um vitral em forma de flor, que vai dar uma ideia de ventilação ao interior, ela pode ser aberta, e também a iluminação, porque composta por pequenos vidros, que são chamados então de vitrais, vai trazer essa iluminação para o interior. Aqui mais 2 imagens que mostram um pouco dessas rosáceas. Os vitrais, que eu tive até uma vez observando lá na igreja, na capela, de dentro do coração de Jesus, se eu não me engano, tem alguns vitrais também. A gente vê essa utilização muito grande hoje também, essas chamadas paredes de vidro, ok? Galerinha, fica a tarefa para vocês para o dia 14, então semana que vem, na quinta-feira, porque a gente ficou um pouquinho atrasado aí no lançamento dessas aulas online. Vocês devem fazer os exercícios de fixação do capítulo 12, que estão nas páginas 99 e 100. Além disso, produzir um mapa mental sobre a arte medieval, comparando a arte bizantina, a arte românica e a arte gótica, nas 3 manifestações: pintura, arquitetura e escultura. Eu vou mandar um mapa mental de modelo para vocês. Ó, a participação especial do Naruto. Modelo, mas eu quero que vocês adaptem a uma técnica, uma arte mais sua. Eu quero bem caprichado, então. E, como a gente sempre faz, vocês enviam para o líder que me encaminhará, ok? Galera, ó, tô com saudade de vocês. Um beijo, fiquem bem, se cuidem!